fica bom, um horário que fique bom para todo mundo. Vamos discutir um pouco sobre a didática que eu vou aplicar aqui durante o treinamento e vamos apresentar um pouco sobre como é que vai ser o passo a passo durante essas 10 semanas. Vocês já provavelmente devem acompanhar o meu canal lá no YouTube, né? Geralmente eu posto alguma aula dica, aula especial, essas aí são abertas, mas conteúdo específico, prático, para desenvolvimento, tanto na manutenção de drivers, como na manutenção de soft starters, a gente só vai ver aqui. Tanto como o suporte, né? Porque vocês agora, iniciando o treinamento, vocês têm um suporte direto comigo. Muitas das vezes, vocês podem perguntar diretamente no meu WhatsApp e, às vezes, não consigo responder na hora, até mesmo pela demanda que está aqui, está bem grande, não tem como negar. Mas assim que eu já vou vendo, eu já vou respondendo, já vou delimitando, dando um suporte bem legal. Vocês precisando também de componentes, às vezes vocês pegam um tipo de equipamento para efetuar manutenção aí, não tem uma certa experiência ainda, e dependam às vezes até enviar para a gente. Muitos nossos alunos, quando não, de fato, eles ainda não conseguem executar, eles enviam. A gente consegue fazer um preço mais acessível também, tanto com componentes, como manutenção desses equipamentos. E geralmente, quando o aluno manda, a gente tenta abordar ele durante as aulas, que aí já auxilia nesse processo de aprendizagem, né? Ô, Luiz, Rafael, Júnior, tudo jóia? Galera, vocês estão me escutando aí? Marcos, você está me escutando? Sim, Ed, estou escutando sim. É que às vezes trava aqui, pode ser. Eu fico preocupado se às vezes, por mais que tem 3 internet aqui que é para garantir o sinal. Então, às vezes cai, né? Eu fico preocupado que a conexão cai e fica ruim para vocês. Aqui tá, o som tá legal. Show. E aí, como é? Tá frio aí onde você mora? De onde você é, Marcos? Eu sou do Paraná, Céu Azul, Paraná, velho. Tá frio pra caramba. Rapaz, Hoje cedo aqui, tava legal, velho. aqui também tá um frio de lascar ainda. Durante o dia tava gostosinho, vamos dizer assim. Mas agora que tá entrando a noite, rapaz, a ponta dos dedos chega a estar gelado aqui. Hoje tava tenso, hein? Meio de manhã mesmo, deu uma geada aqui, que eu fui sair para trabalhar, tive que jogar, deixei o carro pro lado de fora, tive que jogar água para descongelar, pra você ter Credo. ideia. Aqui ainda bem que não chegou nesse ponto. Foi, cara, foi Eu não tenso. gosto de frio, cara. Por mim, pode estar pegando fogo o dia que é melhor do que frio. Pelo menos eu tô animado com o calorzão. Agora, quando é frio, até dá Pior. preguiça de sair da cama. E eu sou muito noturno, e eu desenvolvo muitos projetos e tecnologias mais à noite, até mesmo pelo fato de não ter distrações, vamos dizer assim, é cliente, aluno, é empresa mesmo em si, então durante a madrugada, para mim, geralmente, na parte de desenvolvimento é muito mais prático. Então, geralmente de manhã eu não estou de pé, é raro o dia que você me pega muito cedo em pé, eu vou acordar ali por volta de 8h30, 9 horas. Mas a demanda, cara, está cada vez maior. Na sua região do sul do país, a gente tem bastante aluno aí também. A gente tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem alguns alunos aí que já estão desenvolvendo boas técnicas. A galera da turma 1 termina daqui a algumas semanas já, e a turma 2 um pouco mais à frente. Mas, a priori, eu não devo abrir outra turma nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Porque a gente está no intuito de expansão e vai levar a empresa para um nível maior. A gente está querendo expandir e fazer isso em forma de franquias, padronizar, e a intenção é quem está fazendo os treinamentos agora fazer parte desse grupo, até mesmo para a gente poder dar um suporte, que a gente já ensinou da forma como a gente trabalha aqui. Então, a gente quer que as franqueadas também apliquem essas situações. Então, essa turma Sim. de vocês provavelmente é a última por um bom período, e a gente vai passar bem o conteúdo prático com a base teórica, como eu faço em todas as outras turmas.
Não passo macete, não adianta me ligar solicitando macete. Eu ensino vocês, de fato, a se questionarem a partir de uma determinada dúvida que vocês tenham, e vocês têm que ter em foco isso. Tá com dúvida de determinado segmento? Analisa, porque eu vou ensinar vocês uma técnica que eu emprego, que é a visualização de todo o circuito. Sim. Então, você começa a imaginar, seguindo uma rota específica, ou seja, uma sequência específica, você vai delimitar. Eu estou com um problema vamos chutar um erro, subtensão. Quando ele vai partir o inversor da subtensão. Show de bola. O que é essa falha? Essa falha é ocasionada por falta de tensão no link CC. O que pode ocasionar essa falha? Eu tenho algumas técnicas para fazer isso. Eu posso ter um problema no circuito de leitura, que faz a análise da tensão sobre o link CC, e eu também posso haver um problema que quando eu dependo de uma carga específica na saída, eu tenho uma queda de tensão no link CC. E o que pode provocar essa queda de tensão? É um circuito anterior. Nunca vai ser o mesmo circuito. Se um circuito anterior ao link CC, nós temos filtro e pré-carga. Filtro, poucas as vezes você vai ter problema com ele. O problema geralmente que você vai ter com filtro vai ser ele aberto. Então, nós temos um problema no pré-carga. O que é o pré-carga? O pré-carga é um limitador de corrente que, para o instante inicial de alimentação do inversor de frequência, ele tenha uma certa limitação, porque um capacitor com boas características, principalmente de um link CC, que possui uma capacitância muito grande, possui um baixo ESR. E esse baixo ESR faz com que o capacitor, no instante de carga, no instante inicial de carga, que ele está zerado, ele drene da rede elétrica toda a corrente que seja possível. Isso faz com que, se uma corrente muito grande percorre um circuito, ele pode danificar trilhas, ele pode até mesmo explodir o capacitor, ele pode ter vários efeitos em cima disso, proporcionando uma falha. Então, nós temos um circuito de pré-carga, que só é atuado no instante inicial para efetuar o carregamento do capacitor. Depois que o capacitor se carrega, ele vai ligar um bypass, ou seja, basicamente retira o pré-carga do circuito e faz com que toda a corrente circule através do bypass de pré-carga. Depois que ele fez esse processo, o que pode ocasionar aquela subtensão no link CC? Vamos supor que o bypass do pré-carga, ele não é um dispositivo mecânico, certo? Então, ele sempre tem ali uma comutação. E essa comutação com o tempo desse relé pode ser danificada, ela pode formar pequenos arcos elétricos, pode desgastar fisicamente o componente mecânico dele, e isso faz com que, por mais que o bypass feche eletronicamente, os contatos de condução não fechem 100%. Fazendo com que a corrente elétrica circule pelo pré-carga. Um resistor, ele tem a sua tensão, sua queda de tensão proporcional de acordo com a corrente que circula por ele, através dele. Então, quando necessitamos de carga, isso significa que precisamos drenar mais corrente. E se a queda de tensão em cima desse pré-carga aumenta, quando há uma passagem de corrente, significa que o bypass não está funcionando. Então, é isso que eu vou ensinar vocês, a se questionarem de onde vem o problema. Vocês vão entender como, de fato, todos os inversores... professor, mas eu tenho um Siemens, eu tenho um VEG, eu tenho um Danfoss, um PowerFlex, um ABB, um Rockwell, um Agion, que seja. Todos os inversores possuem a mesma base de funcionamento. E é isso que eu vou ensinar para vocês durante todo esse trajeto. São 7 semanas de conteúdo teórico. Lógico, a gente não vai ficar só na teoria todas essas 7 semanas. Eu vou trazer a teoria, vou apresentar alguma coisa prática, vou demonstrar para vocês essas características de imaginação, de empregar a imaginação, que é o mais importante. Só que antes de a gente entrar de fato no sistema de teoria, a primeira aula a gente vai focar segurança com circuitos elétricos, componentes eletrônicos,
relembrar alguns conceitos de elétrica, porque por mais que a gente trabalhe todos os dias com a mesma coisa, muita coisa fica para trás. E porque a gente não está empregando ela o tempo todo. Então, alguma coisa fica para trás. A gente vai fazer a primeira aula vai ser justamente sobre isso. A gente vai relembrar circuitos elétricos, discutir características de componentes eletrônicos e segurança. Então, a gente vai entrar primeiro nessa introdução na semana que vem, a partir do dia, hoje dia 19, dia 26, se eu não me engano, isso. Oi, José. Bom, acho que foi um ruído. Então, assim, agora eu vou apresentar para vocês como vai ser a didática, através aqui de um slide do PowerPoint, como vai ser a didática que eu vou aplicar. E vou, logo em seguida, vou fazer uma pequena um exercício aqui, vamos dizer assim, com uma placa, pode ser de uma soft starter, que é bem interessante também para a gente empregar essas características do circuito elétrico, por onde ele passa, por onde ele vai, de onde ele vem, por que ele faz isso, que é justo o que eu vou ministrar aqui. Então, eu emprego uma técnica chamada Golden Cycle, que ela se faz 3 questionamentos, que é o que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar e o porquê eu vou trabalhar. A gente sabendo essas 3 funções, a gente consegue limitar a melhor análise a ser feita no circuito eletrônico. Alguma dúvida até aqui, galera? Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Não, da minha parte está certo por enquanto. Deixa eu... eu vou perguntar agora um pouquinho para cada um, para entender o que vocês já fazem. Você trabalha com o quê, Marcos? Eu sou eletricista já faz uns 8 anos. Sim. E sempre me interessei por essa parte de eletrônica, assim. Eu trabalho com a indústria, conhece até a Frimeza, vende iogurte, vende carne. Só que hoje eu tenho que trabalhar por conta. E eu sempre gostei dessa parte de inversor, soft e tal. A gente instala lá tal, mas não sabe a parte de dentro, né? Sim. Mas essa parte de parametrização, configuração, você já manja bem. Já pega bastante coisa, né? Show. Mas... É bastante importante ter essa base. Ter um conhecimento agregado, quanto mais conhecimento, melhor. Nunca é, de fato, perdido. Então, várias situações você vai se defrontar com características que poderiam ser um erro eletrônico, mas muitas vezes são um erro de parametrização apenas. Uhum. Deixa eu ver aqui. Aí eu achei show o canal lá, falei, cara, vou ver com ele se dá pra fazer o curso, né? Vamos ver. Tomara que dê tudo certo aí, né? Tudo é questão de vontade também, né? Sim, não adianta eu falar para você, eu vou te ensinar tudo. Não, eu estou aqui para auxiliar e passar o conhecimento que eu tenho. Só que se você não correr atrás também, porque não é tudo que existe para saber que é possível passar. Às vezes eu tenho conhecimento aqui do que porém é uma coisa que não surge no dia a dia. Então vai chegar casos diferentes, casos distintos, que você precisa de fato fazer essa análise. Não existe macete para consertar segmentos eletrônicos. Cada caso que vai chegar é um caso específico, diferente. Às vezes é um capacitor, às vezes é um resistor diferente, mas na mesmo circuito, na mesma malha. Às vezes é um CI dedicado. Cada caso vai ter um diagnóstico diferente. Então, de fato, vocês vão, por exemplo, eu vou ensinar para vocês não como consertá-los, ou consertar os inversores de frequência, mas sim, eu vou ensinar para vocês como funciona internamente cada circuito eletrônico. Fazendo com isso, o quê? Você sabe como ele funciona. Se você sabe como ele funciona de fato, na hora de você fazer a análise, você começa a se questionar. Peraí, esse circuito aqui deveria ter essas características, não está tendo. Então, o erro está nesse segmento, ou num segmento anterior, ou mesmo num segmento posterior. Então, cada caso vai ser diferente para determinada função. Lógico, com o tempo vocês vão ver que alguns drivers existem erros crônicos. E isso faz com que a gente se torne mais prático. Por exemplo, linha CFW10, inversores de pequeno porte da VEG. Hoje ele está descontinuado, mas existe muito no mercado. CFW10, CFW08, CFW09, e sim, eles possuem erros crônicos.
coisa que a gente, de tanto consertar, a gente fala, isso aqui é comum, isso aqui é simples, mas isso vai se com o tempo, adquirindo experiência, verificando que, de fato, existe alguns erros de projeto que são mais fáceis de detectar. Agora, tem situações que, mesmo desses inversores de baixa potência, que são os ideais para vocês iniciarem a sua trajetória, tem, às vezes, algum tipo de anomalia que não é comum. E isso pode fazer com que você perca um pouco mais de tempo. Mas é possível de reparo. A não ser em casos extremos, quando danificou a layer, a placa está ruim, ou, por exemplo, no circuito de controle. Se o circuito de controle, o microcontrolador danificar, aí não tem jeito. E, infelizmente, ou é troca de placa ou troca de equipamento por completo. Por quê? Dentro da parte eletrônica, todas as peças são substituíveis. Porém, dentro do microcontrolador, por mais que você compre o CI lá, o microcontrolador, você não tem o software embarcado que a empresa fabricante tem. Então, não adianta você ter o microcontrolador para trocar se você não tem o software que vai lá dentro. Aí você tem uma propriedade intelectual que de propriedade de uma empresa que construiu esse driver, seja Siemens, WEG, Danfoss, que seja. Software embarcado, esse, infelizmente, não tem mérito de conserto. Agora, sendo parte eletrônica, um opto-isolador, um CI, um resistor, algo que não possua software embarcado, show de bola. Tudo é possível de reparo. Outras coisas. Diferença entre inversores de frequência e soft start. As pessoas perguntam muito. Por que eu uso inversor de frequência? Por que eu uso soft start? Soft starter, na parte eletrônica, se a gente for parar para ver, a soft starter ela não converte, não faz a conversão energética. Ela simplesmente controla o que ela recebe na entrada e controla a amplitude de saída. Só isso. Ela não modula, não altera a frequência, não converte corrente alternada em corrente contínua, não. Ela simplesmente pega a corrente alternada, fatia ela, vamos dizer assim, e deixa pequenos trechos dela saírem até que ela disponibilize o total da sua saída. Então, ela simplesmente controla. O inversor de frequência, não. O inversor de frequência, ele pega a corrente alternada, converte a corrente alternada em corrente contínua, armazena no link CC, converte corrente contínua em corrente contínua com baixa amplitude para acionar os dispositivos de controle, sistema de controle, portas digitais, sistema de pré-carga, refrigeramento, e, através dessa conversão, ela aciona o sistema de controle. O sistema de controle monitora e aciona todas as funções e modula, na sua saída, uma corrente alternada com amplitude e frequência variável. Então, o inversor de frequência, sim, o inversor, ele capta um certo tipo de energia, converte essa energia na melhor proporção para ele trabalhar e modula na sua saída uma tensão de forma controlável, de acordo com as necessidades do operador, da máquina, da I/O, do que seja. Ela vai fazer com que a energia que ela receba seja alterada e controlada na sua saída. Então, nós temos essas duas diferenças. Mas quando que eu uso soft starter e quando que eu uso inversor de frequência? O inversor de frequência a gente utiliza quando precisa de um controle de velocidade, de um sistema com feedback, de um sistema que precise de uma precisão no monitoramento, aí empregamos inversores de frequência. Soft starter só se utiliza em sistemas que precisem apenas atenuar a corrente de partida e desligamento do motor. Não precisa controlar a velocidade, não precisa nada. Simplesmente vai monitorar a corrente e controlar a partida. Ou seja, como o próprio nome já diz, soft starter, partida suave. Ele vai fazer com que o motor tenha uma partida gradativa até chegar na sua tensão, na sua amplitude contínua, na sua potência máxima e permanece ali. Inversor, não. Inversor, você pode modular ele a hora que você quiser. Então, são características diferentes. E são as duas chaves. São utilizadas em grande maioria. Tanto na indústria, quanto na agropecuária, na agricultura. Então, a gente tem aí para silos, hoje está se crescendo muito essa capacidade do país armazenar grãos
E com isso se emprega muito soft starter. Por quê? A pessoa só precisa partir, desligar o motor de forma suave. Ele não precisa de ter um tranco ou um súbito de corrente no momento de partida. Então, aplica soft starter. Na indústria, não. Na indústria, você precisa de modulação, você precisa de velocidades mais moderadas, por exemplo, numa esteira de transporte, numa envasadora, num sistema de armazenamento de grãos num invase. Então, você tem várias características. Aí, sim, se aplica um inversor de frequência, cujo os custos são muito mais elevados do que uma soft starter. Então, você tem aí soft starter que custa, sei lá, vamos chutar um pequeno, custa R$2.000 para 30 amperes. O mesmo equipamento, porém, inversor de frequência com essa mesma capacidade já custaria 10. Então, aí a gente tem essas diferenças de valores e aplicação. Bom, já estou entrando em outro assunto que não deveria ter entrado. Deixa eu perguntar aqui para o Rafael, você está me escutando? Boa noite, professor. Joia! E aí, como que tá meu áudio aí? Tá bom, estou escutando bem. Você está me escutando bem aí? Sim, estou escutando. Rafael, hoje, qual que é a tua área de atuação aí? Eu já trabalho numa assistência autorizada da VEG, né? Show. Eu trabalho hoje, na verdade, sou um trocador de peças, né? Sim. Mas porque a VEG só troca a placa, né? Ela vê o defeito e troca a placa por completo. Ela não faz a manutenção eletrônica em si. Isso, é pouca coisa ali que eles autorizam, né? Mas Sim. o restante aí tem que troca bypass, troca tiristor, troca placa. Isso. E de um ano para cá eu tô começando a mexer nos drivers, até em casa eu montei uma bancada e aos poucos eu tô pegando aparelhos aí, começando a mexer na parte eletrônica. Top. Então, eu tenho aqui nos outros treinamentos, se não me engano, a gente tem 5 ATs VEGs no total. Todos também estavam na mesma situação de apenas troca de placa, tiristor, cooler, é bem pouco que as autorizadas eles são de fato autorizados a fazerem, né? Então, assim, e outra, o custo, muitas das vezes, é bem menor num reparo de placa do que a troca dela em si. Isso faz com que a rentabilidade se torne maior. Fora que o conhecimento também é agregado, porque às vezes como você troca a placa, você não sabe como a placa funciona. E quando você conserta a placa, aí sim, você sabe como ela funciona de cabo a rabo, desculpe a palavra. Mas aí você sabe todos os meios. Você sabe, por exemplo, soft starter, o sincronismo, por onde o sincronismo passa, quais são os filtros aplicados para que ela não haja um disparo inadequado, qual o sistema de processamento, quais os sinais eu devo encontrar em determinados pontos. É muito bacana essa área de manutenção eletrônica industrial. E quando a empresa só disponibiliza a troca direta, você acaba perdendo essas características de manutenção em si mesmo. Porém, cara, é muito viável. Eu não sei como é que é, por exemplo, quando troca essas placas, se elas são descartadas, se você pode efetuar o reparo ou não. Então, é bem vantajoso, sim. para o cliente em si não é reparado, né? Trocada a placa e botada a placa nova, mas aí, que nem às vezes tem 2, 3 caixas de placa lá, e aí eu tô começando aos poucos ali, algumas eu consigo consertar, e aí a gente fica drive ali para uso da assistência, para teste, né? Sim, mas e peça hoje está demorando muito, né? Hoje, por exemplo, dependendo da peça que você precisar da VEG, 90 dias, 120 dias, não só VEG, como outras Danfoss mesmo. Eu estou com uma placa que eu pedi tem quase 6 meses, até hoje não chegou, pra você ter uma ideia. Tá bem longo os prazos de entrega, tá bem longo. Desde drive novo também tem pedidos lá para vir só em fevereiro. Nossa! Bem Aí quebra, né? Aí o cliente que depende do... Por exemplo, o cliente só chega para a gente quando ele está com problema. E ele só chega com problema que estourou hoje, ele precisa que conserte para ontem. Como é que o cliente vai aguardar aí 3 meses, 4 meses? Não tem condição. Não, aí tá bem complicado, né? Porque nem o professor falou, ele chega, a máquina tá parada, né? Ele quer que volte a rodar o quanto antes. Sim, cara, aqui é raro
o dia que chega uma empresa que fala, eu só estou mandando aí, não tenho pressa. Cara, geralmente o cara, que nem eu atrasei um pouco a aula agora de vocês, que eu acabei de atender um cliente. Deu um problema lá à tarde, desesperado, me ligou. Cara, a máquina tá parada, deu BO, é só você que resolve, não consegui resolver com ninguém, é só você. Falei, agora não tem nem como, eu vou começar a dar aula só daqui 1 hora. E já até trouxe o equipamento, tá aí, depois que acabar a aula aqui, eu já vou pegar firme. Porque é tudo assim, cara. O cliente vai chegar desesperado. Eu tô parado, preciso... E empresa grande essa, hein? Não é empresa pequena essa, não. Se eu não me engano, são 8 fábricas em todo o país. Acabaram de trazer... E, assim, estão desesperados, porque uma das linhas de produção está parada. Pensa num prejuízo. Não é ruim para a gente, né? Para a gente é muito bom isso. Querendo ou não, atendimento emergencial é no mínimo 25% de diferença no valor de um atendimento normal. Então, mas para isso vocês têm que ter técnica e tem que ter peças. Tem que ter bastante peças já em estoque, principalmente eletrônica. Se vocês vão, de fato, atuar no segmento de eletrônica industrial, como vocês podem ver atrás, o que tem de gaveteiro, estoque... Rapaz, aqui quanto mais armário, está cada vez aumentando mais. Por quê? Eu estou aplicando o que eu aprendi quando eu trabalhei como supervisor na FENSA, aplicar o 5S. Cara, isso é de suma importância, porque você mantém as coisas organizadas e quando você precisa, de fato, de alguma coisa, você sabe onde ela está. Ou você tem um sistema de controle que facilite para você, eu preciso de tal peça, espera aí, deixa eu ver no estoque. Opa, tá ali, já vai na gaveteiro certo, já pega, já resolve. Isso você ganha tempo, você ganha credibilidade com o teu cliente, porque você atende ele rápido. E você, de fato, quando o cliente chega, você não fica esperando a peça chegar. Se você tem um estoque bem organizado, você já resolve, já manda ver. O cliente vai pagar um pouco mais? Vai. Mas ele fica feliz porque a linha de produção dele não parou. Para a gente é muito bom que isso seja delegado na tua empresa, vamos dizer assim. Porque vocês estão aqui aprendendo, porque vocês não querem trabalhar de peão. Eu acredito assim. Vocês almejam ter uma empresa própria, vocês almejam ter um conhecimento para, de fato, começar a ganhar dinheiro, então vocês vão ter que seguir essas características. Ter componente, ter o conhecimento, aplicar de forma adequada esse conhecimento, cara, é de suma importância. Então, vocês vão ver no decorrer do tempo que ganhar dinheiro dá, cara. Não é fácil, mas não é difícil, desde que você tenha dedicação. Se você é dedicado, você tem um compromisso, você é um visionário, vamos dizer assim, cara, show de bola, você tem tudo para se dar bem. E o cliente vai chegar desesperado, ele quer para onde, cara? Pensa, uma fábrica dessa, um dia parado, pensa no prejuízo, 200 mil, 300 mil, dependendo do que você vai consertar, você não vai exagerar também, né? Vai perder 200 mil num dia, eu vou cobrar 20 mil numa pancada. Não, você é louco. Depende do custo do equipamento, qual a dificuldade, quanto do seu tempo você gastou ali, lógico, uma dedicação maior. Colocar teu faturamento, show de bola. É vida que segue e dinheiro que entra no bolso, vamos dizer assim. Isso aí, professor. Uma coisa, professor, que eu tenho dificuldade é achar peça para comprar ainda. Sim, geralmente cara, o componente... Por exemplo, aqui onde eu estou, não tem peça fácil, por isso que eu tenho um estoque também, né? Já adquiri isso com o tempo. Mas no Brasil, não só no Brasil, mas acho que no mundo inteiro tá assim, cara. Eu vou te dar um exemplo de peça. Não só de achar é difícil, como de achar peças originais. Eu comprei os LM 324, que são ali os amplificadores operacionais da Softstar. São peças que custam R$1, cara, R$2 o amplificadorzinho. Falsificado, cara. Pensa que aí a gente tem o analisador de chip aqui, coloquei lá, ele detectou que era outro chip, nada a ver. Então, assim, tá difícil hoje tanto encontrar as peças, como encontrar peça de qualidade. Tá falsificando-se muita peça. Então, aí você fica com receio. Vou trocar, e aí? Se não for original, então você tem que ter um fornecedor de qualidade, você tem que ter meios de testar essas peças também. Porque por mais que, às vezes, um fornecedor de qualidade, você compre dele um fornecedor confiável, às vezes ele também pode ter sido caído no golpe, vamos dizer assim. Comprou de outra empresa e essa empresa também. Então, é um fluxo muito grande. Então, você tem que ter métodos para você testar esses componentes. E tá foda, cara.
Módulo de potência, então, nem se fala. Subiu absurdamente o preço deles. Comprar da China não é viável. A não ser que seja um módulo pequeno, coisa que você compre um módulo com capacidade 3 vezes maiores, que você vai empregar num equipamento menor, que aí você sabe, por mais que tenha sido falsificado, vamos dizer, não é que não é falsificado, é original. Porém, cara, nossos amigos lá do Oriente são fodas. Por quê? Eles raspam lá e colocam uma descrição como se fosse um módulo de maior potência. Não dá para confiar. Como é que você vai garantir que você não vai pôr esse módulo na sua bancada? Ele pode funcionar, mas na hora que você pôr no seu cliente, que ele exigir carga e ele explodir, e aí? Como é que fica o teu nome? Vai ficar como lampão. Seu serviço foi uma bosta, vamos dizer assim, desculpe a palavra. Mas se você arrumou um inversor de frequência, levou para o teu cliente, chegou lá e explodiu, o cara vai falar, não presta, você vai queimar teu nome. Então você tem que garantir, cara. Garanta. E nem, vocês já devem ter visto que eu já falei no YouTube lá, a respeito de um BO de um Danfoss. Só que o BO não foi por conta das peças, foi por conta que eu estava passando mal na época e eles queriam desesperadamente. E eu fui tentar atender eles desesperadamente, à base de morfina, que eu tinha acabado de sair do hospital, fiz uma cagada, deixei um parafuso frouxo. E explodiu o inversor, cara. O inversor custa R$130 mil. Essas peças que eu acabei de falar, que tem 6 meses não chegou. Só que o que eu fiz? Eu corri atrás, cara. Eu tive um prejuízo de mais de R$48 mil. Eu corri atrás de tudo quanto é lugar, de tudo parceiro, amigo. Consegui, graças a Deus, as peças. Montei, dessa vez já estava bom de saúde. Montei ele 100%, tem mais de mês. Que é o mesmo cliente que está trazendo o serviço que eu acabei de falar, que trouxe o serviço desesperado agora. Então, assim, eu tive um prejuízo grande, mas eu mantive o meu nome. E é o nome de vocês que vão estar em jogo nisso daqui. Vocês vão ter que garantir, de fato, cara, que o que vocês vão fazer não vai te dar retorno. Primeiro, porque é prejuízo quando dá retorno. É dinheiro e tempo que vocês vão gastar à toa. Segundo, vocês não podem ter um nome sujo. Eu mandei arrumar lá no fulano, chegou aqui, trabalhou 2 dias e pau. E ele não me deu atenção. Ainda mais vocês que estão começando, prezem. Por isso que eu ainda falo para todos os meus alunos, não começa com driver grande, não faça essa cagada, por favor. Comecem pequeno, comecem a gatinhar, comecem a andar, depois comecem a correr, depois comecem até a pular, se quiser. Mas comecem do pequenininho, adquiram experiência com os pequenos. Aquilo ali vai te promover, cara, um conhecimento absurdo dentro da área. Porque, é um inversor que você trabalha com 2 cavalos. Cara, a base do inversor de 2 cavalos com do inversor de 1.000 cavalos é a mesma. Possui as mesmas bases. As topologias eletrônicas e as potências são diferentes. Mas a base de funcionamento é igual. Então, começa do pequenininho. Pega a experiência, vai evoluindo. E, às vezes, eu vou falar para vocês, inversor pequenininho dá retorno bom, tá? Ele dá menos retorno por unidade, mas ele dá muito mais retorno por quantidade, cara. É absurdo, porque às vezes você, por exemplo, às vezes você passa aí 2 semanas e faz um driver de média potência, acima de 37 kW, 40 kW, mas durante essas 2 semanas você fez, sei lá, 30 inversores de 2 kW, pequenininho. Então, e é gostoso, porque você vai trabalhar você e a máquina. O máximo que vai acontecer com vocês, se vocês, por um descuido, é tomar um choque, ou morrer, se depende do choque, né? Então, cuidem da segurança de vocês em primeiro lugar. Todos aqui são da área de elétrica e conhecem de eletrônica um pouco, então tenham em mente isso com vocês. A vida de vocês em primeiro lugar. Dinheiro, fama, essas coisas vêm depois, cara. Que não adianta você ganhar dinheiro mexendo com inversor de frequência e você morre mexendo com inversor de frequência. O que adiantou? Vai ficar pro Ricardão o dinheiro, vamos dizer assim? Então, cara, cuida da vida de vocês em primeiro lugar, porque eu não quero ver ninguém aqui passando por um problema de saúde por conta de um descuido. Sempre, cara. Eu tô com medo de tomar choque. Não faça. Eu preciso cobrir isso aqui com uma manta e eu não tenho ela aqui, vou improvisar com uma sacola. Não faça, por favor, galera. Não tem a ferramenta específica? Espera, adquire e faz. Não faça gambiarra, porque é a vida de vocês que está em jogo.
Júnior. Júnior calado. Tá calado, Júnior? Ô, professor. Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Bem, graças a Deus. Eu estou ouvindo aqui a sua palestra aí, muito boa, hein, sua aula aí. Mas é isso mesmo que você está falando aí, a gente tem que ter bastante atenção, né, no que está fazendo, porque a gente está tratando com energia, né, tensão elétrica, é perigoso, entendeu? Então, toda cautela é pouco, entendeu? Hoje você trabalha com o quê, Júnior? Então, professor, eu trabalho na área médica, né? Eu mexo com equipamento de raio-x. Faço manutenção da parede de raio-x e, assim, a gente também trabalha com altas potências, né? Então, sim, assim, tá tomando cuidado, né? Sim, sempre é cautela. Já conheci pessoas, técnicos experientes, que foram a óbito, né? Porque com descuido, às vezes estava com uma preocupação, às vezes não estava bem. Sim. Às vezes a patroa brigou com ele, vai estressado, então não faça. Isso aí. Esse é o que mais dá dor de cabeça, né? Deu uma vacilada lá e acabou a óbito, né? E o de vocês, essa área ainda é mais perigosa, porque além da elétrica, você tem a radiação, né? Então, você tem vários fatores ali preocupantes, porque por mais que, se você não se cuida ainda agora, vamos dizer, às vezes não apresenta as características danosas naquele instante, mas com o tempo pode ser prejudicial, né? Então, tome todas as medidas possíveis para se precaver contra danos instantâneos e a longo prazo também. Isso. Aí tem todo um procedimento, né, para a gente segue ali na hora de estar fazendo a manutenção, a calibração, né, do aparelho. Sim. Então, a gente tem que tomar o cuidado, tanto na parte elétrica quanto na parte de exposição, né, a radiação. Sim. Então, tem que se precaver. Show. E hoje, a manutenção que vocês fazem é em volta na parte eletrônica ou na parte elétrica em si do equipamento? Não, a parte eletrônica, né, desde da parte da placa da CPU, os inversores, né? Trabalha com o DBT também, a gente trabalha tem um chaveamento, tem a modulação, né? Esse é o gate drive ali, então já tem uma base bem semelhante, né, aos drivers. Isso, então, aí por isso mesmo que eu me interessei nessa área, eu comecei a ver uns vídeos, inclusive do Alan, né, que o senhor também fala aí. Sim, gente boa pra caramba, Alan. Eu gosto dele, eu conheço ele, é da mesma cidade aqui minha, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gente boa pra caramba também. Eu assisti bastante vídeos deles e me interessei bastante nessa área, assim, vi a semelhança, né, que eu trabalho e com a semelhança com a operação do Isso. pessoas. Ele provavelmente deve ter um sistema de retificação, armazenamento, modulação, né? Inclusive, ele trabalha com um banco de capacitores e tem a pré-carga, né? A carga lenta que a gente fala, né? Isso, que é a pré-carga que faz a limitação ali instantânea. Isso, para como é que fala? Para abastecer o banco de capacitores, né? Porque, que nem eu já falei ali no instante, qualquer capacitor, quando ele está vazio, ele tende a drenar toda a corrente naquele instante inicial. Por isso que a capacitância, ela tem aquele efeito de atrasar a tensão em relação à corrente. Ou seja, como ele suga toda a corrente, antes de a tensão chegar lá naquela amplitude máxima dela, ele já sugou toda a corrente possível. E o indutor tem um efeito contrário. Ele já atrasa a corrente em relação à tensão. Quando a tensão já está lá em cima, aí que a corrente começa a passar do seu limiar. Então, essas são essas características interessantes. E a gente vai discutir bastante isso durante o treinamento, porque se aplica, né? O motor é um indutor. O Link CC é um sistema capacitivo. Então, nós temos esses efeitos em cima dela. Então, aí estamos aí, né? Vamos aproveitar ao máximo o curso, aprender bastante, né? Eu também, assim, nessa área, a área industrial, eu não atuo muito. Eu só na parte mesmo de manutenção está lá. Mas, assim, é uma área boa, uma área legal. Poxa,
Achei bacana mesmo. Isso aí, vamos ver. Vamos lá. E assim, por mais vezes que você não quer, por exemplo, eu não quero atuar na indústria, Edson. Você pode atuar no comércio. Climatizadores evaporativos, esteiras ergométricas, sistema de pequenas esteiras de transporte. Cara, tem muito inversor de frequência. Por exemplo, a lava e seca. Lavadora lava e seca tem inversor de frequência dentro. Os ares, ar-condicionado inverter, é inversor de frequência. Hoje, uma grande gama de inversores de frequência é o que vai subir, cara. A demanda para esse mercado é absurdo, porque os inversores de frequência têm, vamos dizer assim, alta eficiência, tanto na conversão energética, quanto no controle. Carros elétricos de boa qualidade utilizam motores de indução, e eles utilizam inversores de frequência também. Tem outras topologias, lógicas, mas a base vai ser a mesma. Tem um link CC, tem um sistema modulador, tem um sistema controlador, a base vai ser a mesma. Seja ele máquina de lavar, ar-condicionado, o que vai modificar de um para o outro, vai ser o controle. Ar-condicionado, por exemplo, ele tem um inversor de frequência, mas ele modula a saída de acordo com o controle das pressões de gases, do feedback da temperatura, do feedback ali da pressão da corrente que é drenada pelo motor. Mas no final de tudo é um inversor de frequência com um controle dedicado. Inversor de frequência, da mesma coisa. Então, a tecnologia de inversores está, assim, você vai ver ela numa gama absurda de possibilidades para serem empregadas. Seja ela no comércio, na indústria, na automação. Então, cara, é uma área de suma importância que está crescendo cada vez mais. Então, aí, como o senhor falou agora há pouco, para a gente começar com os pequenos, né? Os inversores de menor potência e tal. Inclusive, aqui perto da minha casa tem um galpão, onde tem várias sucatas, vários aparelhos, lá que o rapaz ele participa de leilão, né? E arremata alguns lotes. Eu tive lá consegui arrumei 2 inversores, já até reparei eles aqui. Fiz aquele quebrador de tensão que o senhor ensinou aí, eu montei ele aqui. Pô, sim. Show de bola. Eu dou uma dica para vocês. Quando vocês acharem sucata baratinha, compra. Compra primeiro que para ter peça e depois para você poder estudar, né? Não adianta você querer aprender sem ter a mão na massa. Isso ninguém aprende nada. Vai ter a teoria, mas na prática nunca vai se especializar. Porque a teoria, se a gente não aplica, com o tempo a gente esquece, cara. E se você tem uma sucata para estar futricando, quando comecei, na verdade, eu comecei em outro ramo. Porém, comprei um inversor de frequência para instalar. Eu trabalhava com elétrica de automação. E eu comprei um inversor de frequência. Isso já vai para uns 12 anos. Para instalar. No que eu instalei, eu explodi ele. E no que eu explodi, conhecendo de eletrônica, eu sempre fui fissurado pela parte eletrônica, falei, vou abrir e vou ver. Cara, eu abri, fui dando uma analisada, estudando e fui aprendendo. E, de fato, eu gostei desse segmento. E comecei, a partir daí, consertar. Consertando para um, consertando para outro. Geralmente, pessoal de climatização. Tanto que o AVS, quando eu desenvolvi o AVS, foi para a área dos técnicos do segmento de climatização, de climatizador evaporativo, porque eles chegavam a trazer para mim um inversor. Na hora que chegava, que não era problema no inversor. O inversor estava perfeito, estava funcionando, era um problema no motor, ou era um problema num cabo, alguma coisa na saída do inversor estava com problema. Então, quando eu criei o AVS, foi justo para isso. Foi para auxiliar eles, de forma a eles conectarem no inversor ali na sua saída, e já detectar se existia sincronismo, se estava disparando direto, não. Fazendo com que isso, eles não perdessem tempo. Porque muitas vezes eles traziam um inversor e só um outro dia eles iam saber que o inversor estava bom. Então, eles perdiam um dia no mínimo de serviço. E com o AVS, não. Ele já colocava na saída do inversor e detectava ali. Tá bom, então já tira o motor. Porque muitos dos técnicos práticos, por exemplo, dessa área de climatização, eles não são eletricistas. Eles fazem manutenção do equipamento.
têm um conhecimento de elétrica, mas pouco. Então, alguma coisa que viesse auxiliar nesse processo de manutenção deles, era show de bola. Então, a ideia foi essa, e foi evoluindo cada vez mais, até chegar no ponto de eu falar assim, para tudo e foca só com isso, que é onde a gente está hoje. E a ideia agora é passar para um outro nível, que não é só fazer manutenção, ensinar o pessoal a, de fato, trabalhar, porque está faltando mão de obra, mas sim evoluir para um próximo nível, desenvolver equipamentos próprios, principalmente para análise de equipamentos, e expandir a empresa para o resto do país. Entendi. É isso aí, professor. Vamos à luta aí. Vamos seguir o curso aí. Vai dar tudo certo. Opa, vai sim. Vamos ver agora. Luiz, está me escutando aí, Luiz? Sim, professor, estou escutando aqui. Olha. Luiz, eu vou pedir para você desabilitar um dos seus áudios. Deixa eu desabilitar aqui. É que você está com 2 áudios, você está conectado o quê? No celular, na TV, algo assim? É porque eu estou sem fone, aí eu estou escutando pelo som. O notebook é baixo, né? Sim. Eu vou pedir para você desabilitar um dos seus áudios para ele não ficar dando essa microfonia. Mas parou já, né? Já. E, Luiz, me conta um pouco sobre você. Qual que é o seu segmento de atuação hoje? Então, hoje, professor, eu fiz o curso aí com 17 anos, aí eu comecei a trabalhar aí na área de comando, montagem de painel, instalação de software, inversor. Show. E depois eu comecei a fazer igual o pessoal comentou, um troca-peça aí, né? Troca um turistor, troca uma placa e assim vai indo. Eu preciso de um conhecimento mais específico, né? Isso, em busca de conhecimento aí. Show de bola. E hoje você está atuando como que? Eletricista de automação? Isso, na área de automação mesmo. Tá, a tua bancada hoje para essa manutenção eletrônica, você já tem bastante ferramenta? Como é que tá aí? Comecei por agora a comprar, professor. Não tem muita coisa, não. Igual eu tinha comentado com o senhor lá, tô em busca aí, que são caros também nessas coisas, né? O custo é alto, né? Luiz, assim, para começar, tudo é difícil, porque a gente imagina que tudo é um bicho de 7 cabeças. Mas, com o tempo, você vê que se torna... Não é fácil não é, tá? Mas tudo é possível. Não é necessário, às vezes, eu preciso ter um Fluke que custa 50 mil reais. Não, cara. Eu, quando comecei do básico. Ninguém, eu vou falar bem sincero, ninguém, em suma maioria, pode ser o rei de tarará, não vai começar com um total. E por mais que o cara, às vezes, comece, eu tenho dinheiro, capital para começar, fudido. Ele não tem experiência. O que adianta? Então, você tem que mesclar os dois. Custa, se você comprar da China, esse osciloscópio, bom pra caramba, de 2 canais, portátil, custa 800 e tarará. Osciloscópio vocês vão ter que ter. Vocês vão estar trabalhando com análises elétricas. Eletricidade não é possível, gente, ver a olho nu. A gente precisa de um meio que transcreva os sinais elétricos para um meio visual. Nós somos seres humanos, nós analisamos com a visão. Então, osciloscópio, de fato, vocês não precisarem. Tenha um osciloscópio. Isso aqui funciona muito bem, cara. Driver não trabalha. Por exemplo, soft starter. Qual que é a frequência máxima que ela trabalha? 120 Hz, que é o dobro da tensão da rede elétrica. Ela não converte energia elétrica, então o suficiente. Inversor de frequência. Qual que é a frequência da portadora? A portadora é a onda, dente de serra ou triangular, que faz a modulante trabalhar. Ela tem uma média de trabalho em torno de 15 kHz, no máximo. Geralmente ela trabalha com 2.5, 1.25 kHz. Então, um osciloscópio que trabalhe com 1 MHz já te traria resultados para uma análise. Não precisa, eu quero um Fluke. Cara, Fluke é top. É top. Mas para essa área, no instante agora, que vocês vão iniciar com equipamentos pequenos, é o suficiente. Adquira experiência com isso, comece a ganhar dinheiro com isso, e invista em ferramentas. Não existe. Cara, eu sou fissurado em ferramenta. Tem ferramenta aqui que às vezes eu nem usei ainda, mas tenho. O dia que eu precisar, eu tenho essas ferramentas. E assim, vai evoluindo. Multímetro. Tem multímetro bom? Tem. Fluke, Minipa, alguns Minipas, tá? Já tive dor de cabeça com Minipa.
Mas, ó, eu vou te mostrar, deixa eu ver qual que é. Eu vou pegar um aqui. Cara, um chinesinho que é cópia do Fluke, funciona perfeitamente, me dá as respostas que eu preciso. Tem até um nome estranho. Vixe! Só pelo nome a pessoa já negaria. Mas isso aqui eu já tenho uns 6 anos. É uma cópia de um Fluke. Cara, tem resultados top de linha. Nunca me deixou na mão. Todas as análises que ele fez foi bem precisa. Na época, eu lembro que eu paguei 99, 106 reais, sei lá. Hoje está na faixa de uns 400 reais um multímetro desse. Muito bom, funciona muito bem. Outras ferramentas, analisador de componentes eletrônicos. Isso aqui eu gosto principalmente pelo fato de ele ler um Zener e já me fala qual é a tensão de trabalho do Zener. Então, isso aqui eu testo GBT, testo transistor, testo de tudo com isso daqui. Muito bom. Vai adquirindo com o tempo. Não são marcas top de linha, cara, mas funcionam para tudo que eu preciso. Tá de FNIRS. Osciloscópio eu tenho da Hantec. Uma estação de solda e retrabalho aqui eu tenho da Yachun, a 881D, muito boa, funciona bem. Medidor de ESR, MERS 100. Eu acho que vocês viram, até coloquei um vídeo esses dias no YouTube lá, que eu detectei, foi numa aula, eu detectei uma falha num capacitor com isso daqui. Então, ferramentas, isso vocês vão ter que investir, não tem jeito. Fonte de bancada, com proteção contra sobrecorrente, isso com o tempo vocês vão investindo. Mas nada impossibilita que vocês comecem. Comece do básico, inversores pequenos, vão evoluindo, e de acordo com a demanda que vai surgindo, da necessidade desses inversores pequenos, da demanda que você, querendo ou não, ferramenta para ganhar tempo e para executar serviços também. Mas esse ganho de tempo faz com que você faça mais serviços e com mais qualidade e vai investindo. Não adianta achar que você vai colocar com uma chave de fenda e uma fita isolante aqui, vai ganhar 20 mil reais e não vai investir em nada. Você vai falir no primeiro mês, se não no primeiro, no segundo. Então, tenha em mente que é um investimento contínuo, o tempo todo. Tanto investimento em seu tempo, na experiência, nas condições que você tem, ferramentas, funcionários, local e assim por diante. A questão é evoluir, não ficar para trás. Tô falando demais, né, galera? Galera, estão aí? Tá, então bora lá. José. Professor, tô aí. Opa. José, tá me escutando? Tô escutando, professor. Pode falar. Show. José, me conta um pouquinho sobre você. Qual que é a sua área de atuação hoje? A minha área de atuação hoje, eu trabalhava como eletricista industrial. Aí, as empresas que eu trabalhava como no regime de CLT, né? Sim. Eu saí delas, aí eu montei um negocinho fiquei autônomo, né? Como MEI? Como MEI, né? E hoje eu presto serviço para elas na área de inversores. Eu já conserto alguns inversores, sabe? Somente da Delta, né? Que é uma marca aí bem estranha também, né? Delta. Sim, eu tenho alguns deles aqui. Ele é importado, né? A da Delta. A gente vende deles também novo, mas também faz a manutenção. São duas empresas que é fiel, né? São duas empresas alimentícias no ramo de bolacha, segmento de bolacha. Sim. Aí eu faço manutenção preventiva e faço o conserto. Então, sempre eu tenho serviço. Quase que nem compensa trabalhar de carteira assinada, porque todo dia tem serviço, sabe? Sim. Balança também que vem também para mim arrumar, né? As balanças. Sim. E outra, depois que você pega a credibilidade no mercado, cara, o cliente nenhum te abandona. Você pode, às vezes, não ver a cara do cliente por um período X de tempo, mas é porque não deu problema. Realmente não deu. E o cliente, quando dá problema, ele vai te procurar, porque confia no seu serviço. Então, credibilidade do nome de vocês é de suma importância. Vocês vão fazer com isso, cara, clientes para a vida inteira. Desde que vocês trabalhem certinho, tem um preço justo. Não adianta querer ganhar um rio de dinheiro num serviço pequeno, que você ganha uma vez e depois o cliente abandona. Então, seja justo, seja crédulo, tenha uma garantia no seu nome, cara, para a vida inteira. Eu
não me vejo... Na verdade, eu nunca trabalhei para ninguém, só trabalhei numa empresa, que foi a Coca-Cola FEMSA, que, assim, eu achei muito interessante, que eu aprendi várias coisas do processo administrativo. Lá eu entrei como eletricista e passei para supervisor de serviços auxiliares. Então, para o processo administrativo foi muito bom esse tempo de aprendizado lá. Mas eu pedi as contas, porque não compensa para mim. Hoje a minha demanda é absurda e eu cuido do que é meu, né? Não tem coisa melhor. Certo. E nessa então, brincadeira assim, vai para né? Hoje você já mexeu com drivers grandes ou só com drivers pequenos ainda? O maior que eu mexi foi um de 50 CV. Um tamanho bom já médio porte, vamos dizer assim. Era um problema na pré-carga. A pré-carga dele não acionava. Inclusive, ele tinha ido para a VEG, aí ele explicou e falou, não, vou... E mandou para mim. Aí mandou o pepino para mim, né? Eu peguei e tive que destrinchar ele todo. Eu pensei que não ia nem conseguir montar mais, até conseguir achar o defeito. Aí fiz umas gigas de teste, consegui pôr na bancada, né? Eu sei usar o osciloscópio um pouquinho, não tudo dele, né? Mas dá para trabalhar o uso do osciloscópio. Aí eu consegui, fui achando mais até eu pegar e conseguir localizar o defeito. Show. E assim, o problema era o quê? Contatora de bypass, de pré-carga? Era o relé que batia a contatora de bypass. Você tem um relézinho pequeno, tem um relézinho micro relé que batia o contator de bypass. Sim. Ele não estava atuando. Então o inversor ele dava erro de subtensão quando ia partir? Isso. Esse é um erro crônico para todos, tá? Vocês tenham em mente isso. Todos os inversores de frequência têm essas limitações, a não ser quando ele tem um sistema semi-controlado, que aí ele não tem mais bypass, né? Aí ou ele liga ou não liga logo ali, porque ele vai ter uma placa chamada in-rush, que é basicamente pré-carga. Porém, ela não tem dispositivo mecânico. Ela é um SCR, de um lado, de outro retificador direto, e do outro lado é um SCR. Ele é quase que uma mistura, vamos dizer assim. Ele tem uma entrada, tipo uma soft starter, faz uma rampa suave de carregamento do link CC e depois libera por completo. Então, aí ele não utiliza mais bypass de pré-carga. Mas de suma maioria, todo inversor que está ligando, apresenta boas características, está funcionando, mas na hora que vai partir, apresenta subtensão, é danado ser esse circuito. E eu vou explicar com o tempo aqui para vocês depois por que isso de fato acontece. Vocês vão conseguir analisar o ramo e já buscar a melhor tática de conserto. É isso aí. Tá esfriando. Vamos lá. Danilo, tá me escutando bem aí, Danilo? Opa! E aí, joia, conta um pouquinho sobre você aí e a tua área de atuação. Edson, na verdade eu trabalho com a parte de automação, eu monto alguns sistemas de automação. Sim. E também fiz algumas manutenções com o inversor de frequência, soft start, geralmente de um porte maior, né? Sim. Só que aí na questão dos reparos com um problema um pouco mais complicado, né? Até o objetivo também de trocar essa ideia, a gente conversar aqui e do curso. Sim. Principalmente para pegar, porque alguns equipamentos, como não tem diagrama, eletrônico, essas coisas, acaba que ficam uns probleminhas misteriosos, né? E é muito importante entender essa parte técnica, né? O porquê está acontecendo, o porquê não. Isso. Então, assim, esse domínio total. Eu faço, mas assim, quando é uma coisa um pouco mais complicada, eu fico um pouco sem entender alguns motivos, como resolver da melhor forma. Isso. Como eu falei, a gente vai falar aqui durante, a gente vai ter a ideia de como ele funciona em todos os trajetos, as funções mais básicas. E, lógico, sistemas de controle nós não iremos abordar aqui, já são circuitos mais complexos. Eles trabalham ali no sistema já computacionais, vamos dizer assim, com tensões de controle, com sistemas de monitoramento diferenciado. Mas você sabendo como ele deve se comportar, você consegue já delimitar aonde está a falha e buscar a melhor maneira. Às vezes, não é possível mesmo repará-lo.
Às vezes é necessário efetuar a troca, como eu disse, num microcontrolador que todo microcontrolador está funcionando, mas justo aquela porta digital daquele microcontrolador queimou. Aí não tem o que fazer. Infelizmente, você não tem um software embarcado. Não tem como acessar esse software e alterar essa pinagem para que ele pudesse vir de outro ponto. Mas todo o resto das funções você consegue resolver. Diagrama facilita? Cara, facilita muito a vida. Porém, não viva de diagrama, porque vocês vão encontrar mais fáceis diagramas da VEG. Porque isso só até o CFW11 também. Os inversores novos, outras marcas, vão padecer se você sempre se basear em diagrama. Então, se baseie na base de funcionamento, nas funções primordiais do inversor ou da soft starter, porque aí você consegue delimitar as próprias características. Você, com o tempo, pegando vários modelos, às vezes trabalha com um segmento muito, vamos dizer assim, uma quantidade maior. Eu não trabalho muito com VEG aqui na minha região, trabalho com, sei lá, Eurodrive, CU, Danfoss. Então, com o tempo, você começa a, por exemplo, enxergar que algumas falhas em determinados equipamentos são mais comuns em determinados pontos. E isso vai te facilitar a vida na hora de fazer a manutenção. Então, hoje aí vocês já atuam na área de manutenção de drivers nesse segmento, mas assim, de forma mais limitada, vamos dizer. Danilo? Oi, Danilo. Oi, caiu aqui. O que eu estava dizendo, que no caso já peguei aqui a da BB, né? Sim. E ele estava com problema justamente nessa parte aí de pré-carga, né? Uhum. Só que ele utilizava tiristor com diodo, né? Isso, que aí é o semi-controlado. Isso. Mas, por exemplo, já peguei também uma Schneider, né? Que no caso era uma Softstar. Sim. Que eu briguei com ela e no fim eu precisei trocar a placa. Uhum. Aí eu utilizei um traçador de curva, né? O VI. Sim. E quando o problema era na memória da placa, né? Da placa de controle. Isso, mas eu perdi bastante tempo tentando verificar um problema em que eu não ia conseguir resolver porque eu não teria outra memória para substituir, né? Sim. Quando você tem, se torna assim, é meio fácil, porque eu vou testar se tá cumprindo no controle ou na potência. Se você tem uma placa reserva já testada e funcionando, você vai lá, já coloca e já verifica alguns casos. Que aí você já mata 50% do serviço, né? Você sabe que o problema está na potência ou está no controle. Aí você descobre em qual que esteja e já vai para cima dela. Porque às vezes você está com um problema, você tem a placa de potência e a placa de controle. E dependendo do tipo de falha, pode ser na placa de controle quanto na de potência. Então você precisa analisar as duas. E se você tem uma para substituir e efetuar os testes, fala, opa, peraí, o sistema já está na placa de controle. Então você já nem mexe com a placa de potência, você vai fazer só a revisão geral dela. Porque toda manutenção deve ter a revisão geral embutida. Então, aí você vai pegar a placa de controle, efetuar todas as análises ali e verificar. Às vezes é um resistor em aberto. Às vezes não é uma coisa com tanta complexidade. Um resistor aberto ou alterado pode alterar uma análise de sinal, fazendo com que, dependendo do que for o equipamento, se for um driver, ele esteja lendo uma corrente errada, ou se for uma soft, fazer um disparo inadequado, às vezes, e é detectável que o motor pode travar ou não rodar, ou apresentar sobrecorrente com uma carga muito leve. Então, são características assim que é preciso analisar, cada ponto um ponto. No caso aí, então, teria como a gente, por exemplo, porque às vezes você pega um equipamento que é Schneider e tem um modelo, você tem o da Siemens, que é outro. Isso. Teria algum padrão assim que pudesse aplicar, pelo menos assim, básico para a gente iniciar nesse procedimento? Sim, tem sim. Vamos supor, fala aí, o que você quer? Um soft starter ou um inversor de frequência? Vou te mostrar uma técnica que você vai aplicar. O que você quer analisar? Um soft starter ou um inversor de frequência?
Pode ser o inversor mesmo. Tá, beleza. Fala uma falha, indiferente da marca e do modelo também. Fala uma falha que apresenta de forma comum. Vou falar uma que está recente aqui, autodiagnose. Tá. Vamos lá. O que poderia provocar a falha de autodiagnose? Isso é VEG, né? Só pela falha específica que você falou, é VEG. É VEG. Tá. Autodiagnose. Quando o inversor liga, ele precisa ler alguns parâmetros para ele se autodiagnosticar e falar assim, ó, eu sou um inversor de tal potência, eu sou um inversor que trabalha com tal tensão, eu tenho um módulo X. Então, existe um recurso dentro de um VEG, que é através de hardware, que ele detecta qual é as características do inversor que ele está trabalhando. Porque não só a VEG, tá? A ABB, Schneider, geralmente a mesma placa de controle daquela série funciona em várias potências diferentes. Então, para que ela se identifique, para que ela se faça um autodiagnóstico dela, ela precisa ler algumas características. Possíveis causas que possam apresentar isso. O hardware responsável, e eu vou mostrar com o tempo para vocês, principalmente VEG, porque a gente tem diagrama aqui para estudar, eu vou mostrar para vocês que através de queda de tensão em cima de alguns resistores, ele consegue ler um circuito e falar assim, eu estou com uma tensão X, então eu sou um inversor de tal potência. Então, ele faz um autodiagnóstico dele. E uma outra possibilidade que causaria isso seria um erro no sistema de controle. Às vezes, vamos supor, ele tem esse hardware que está funcionando. Ele tem lá 2 resistores efetuando uma queda de tensão, uma tensão específica, que deu um valor para ele de qual a potência que ele trabalha. Porém, esse circuito está em paralelo com algum tipo de elemento que fechou o curto ou alterou sua potência, fazendo com que a tensão em cima dele seja toda drenada por aquela malha, fazendo com que o sistema de controle leia erroneamente. Como ele não tem essas leituras, ou a leitura está de forma inadequada, ele vai apresentar essa falha. Erro de autodiagnóstico. Geralmente está envolvida porque ele não está lendo um sinal específico. Deu para entender assim ou ficou muito bagunçado, Danilo? O que eu falei? Não, deu para entender. Na verdade, a experiência com relação ao equipamento, né, em si também, né, acho que um pouco. Né? Sim, mas vocês vão ver isso em sua maioria. Esse é, como você falou, a gente já conhece muito VEG aqui. Por exemplo, uma CFW500. Quando o flatzinho que conecta o sistema de controle com a placa de potência está mal conectado, porém as conexões de potência para alimentar o sistema de controle está ok, ele liga e vai apresentar falha F084, que é erro de autodiagnóstico. Danado, só por conta daquele flat não estar fechando contato ali com o circuito, ele não consegue ler os dados dele. Então, ele apresenta uma falha. Ele vai apresentar ali uma falha relativa ao sistema de análise. Por quê? Porque ele deveria encontrar uma tensão específica para que ele fizesse esse diagnóstico. Porém, ele não consegue ler isso. E ele vai apresentar a falha de autodiagnóstico. Entendi. Show. Então, galera... Mas aí, no caso... Pode falar. Então, no caso aí, geralmente, os da VEG, essa referência seria vinculada a resistores, né? Essa referência. Não só a essa malha resistiva, mas em grande maioria está com problema ali. Porém, como eu disse, às vezes não é no hardware, nesse circuito resistivo, mas sim um circuito em paralelo a ele. Por exemplo, você tem ali o 674HC que faz a análise do feedback de tempo morto. E muitas vezes esse circuito está em paralelo com a malha de alimentação desses resistores de autodiagnóstico. Se esse 74HC, por algum motivo, fechou curto ou algo assim, o que acontece? A energia é preguiçosa. Né? Se a energia é preguiçosa, toda a tensão em cima do 74HC vai passar por ela.
indo para o massa. Então, não existe mais tensão sobre aqueles resistores, fazendo com que o sistema de leitura de análise não tenha mais a queda de tensão que deveria estar ali. Porém, aquela malha resistiva está ok. O problema estava no 74HC, que está em paralelo a essa malha. Show. Entendi. Aí porque justamente nesse equipamento ele teve um probleminha e na colocação do cabo flat, quem colocou, fechou, disparou, né? Disparou erroneamente o módulo e queimou uma das fases. E aí, a partir da resolução, trocado o 74H, né, 14, acho. 74HC, 14. E, no caso, a substituição do módulo, ele está apresentando agora a falha de autodiagnose. Isso. Você verificou se na hora de colocar o flat, ele tem atrás do flat, ele tem tipo uma fita azul, que é para deixar o flat um pouco mais grosso, que na hora que você encaixa ele no conector, ele dá o contato. Já aconteceu casos aqui de chegar inversores com problema, que o problema era só essa fitinha, porque a pessoa tirou e no que tirou acabou soltando e ficou frouxo. Então você colocava o flat, colocava tudo, apertava e não dava contato. Era só colocar a fitinha para que ele desse o contato elétrico mais adequado ali. Nesse caso aí, ele queimou justamente porque o cabo flat estava sem a fitinha azul. Ele colocou, mexeu, e quando mexeu, ele estourou o módulo. Você viu? É um erro crônico, mas é um erro de manutenção. Alguém que foi intervir, não soube como intervir e acabou fazendo cagada. Justamente. E aí, quando eu fui verificar, ele já tinha queimado bastante coisa já. E, cara, essa linha nova é boa, porém, como tudo que está vindo hoje em dia, ela é mais descartável, vamos dizer assim. Antigamente, você amarrava cachorro com linguiça, vamos dizer. Faziam-se peças e componentes muito que, assim, tinham um tempo de vida útil muito maior. Hoje em dia, as coisas são mais frágeis. Qualquer coisinha já pode danificar um circuito, e geralmente esse circuito já leva a outras falhas. Então, há casos e casos. Teve uma linha de uma empresa, não quero falar o nome, porque isso que depois vai para o ar ao vivo, aberto. Mas teve uma linha de inversores que veio com problemas crônicos no sistema de fonte. E assim, lógico, para vocês durante as aulas eu vou falar quem é e o porquê. Então, vamos dizer assim, é um sistema, é um erro crônico que vai chegar para vocês, um problema na fonte, e vocês já vão lembrar, esse circuito provavelmente está apresentando capacitores com alto ESR, fazendo com que a fonte não trabalhe de forma adequada. Então, existem falhas crônicas, erros de projeto que vocês, com o tempo, vão adquirir e vão ganhar experiência para efetuar esses reparos mais rápido. Está esfriando demais aqui. Então, galera, algo mais? Vocês queiram tirar uma dúvida? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Tá, como é que fica... Agora vamos ver essa questão de data para a gente iniciar, que é o treinamento que começa na semana que vem. Estava pensando na sexta-feira mesmo. Para vocês, está bom esse horário com esse dia da semana? Sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília? Para mim, está tranquilo. Marcos? Tranquilo também, Edson. Tá. Então pode ser todo... Júnior? Beleza, professor, tudo certo. Luiz? Positivo, professor, combinado. Marcos e Danilo? Para mim tá tranquilo, professor, tranquilo. Para mim isso fica um pouquinho complicado, mas a gente tenta ver aí. Tá. Aí, assim, a gente precisar fazer uma alternância, até mesmo porque é bom que todos estejam ao vivo. Porque o que acontece? Às vezes surge uma dúvida no momento da aula e você quer sanar ela. E a gente estando ao vivo é mais prático, e isso fica registrado. Todas as aulas, que nem a reunião de abertura que a gente discutiu, tudo isso até agora, vai ficar gravado, e logo em seguida, assim que eu baixo e trato as informações, eu já disponibilizo para vocês. Então, por isso que é importante aquele e-mail de vocês, o e-mail do Gmail, tá? Para
para mim poder compartilhar esses dados. Então, eu não pude participar, professor. Sem problema. A aula vai ficar gravada e disponível para você poder acessar quantas vezes quiser, a hora que quiser. E vocês têm o artifício do suporte. Então, vocês têm meu telefone direto. Não é com minha equipe que vocês vão falar diretamente comigo. Então, tem meu telefone. Precisou de um apoio, tirar uma dúvida. Vocês só não me liguem para pedir macete. Isso é uma coisa que eu não ensino e não passo. Eu vou ensinar vocês, eu vou questionar vocês a se questionarem. Então, quando surgir uma dúvida, vocês podem me ligar, podem me mandar o WhatsApp sem problema. Então, a gente vai começar a discutir, a gente vai fazer um exercício mental naquele instante. A gente vai começar a encontrar as falhas e você vai achar a falha, não eu. Eu só vou te dar o caminho de como você vai fazer isso. Beleza, galera? Beleza, professor. Tá. Então, eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Tem o nosso grupo lá do WhatsApp, pode estar falando por ele. Eu vou passando as informações. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira, eu disponibilizo. Que toda semana vai ser assim, durante as 7 semanas. Na segunda-feira, eu disponibilizo a aula auxiliar. É uma aulinha bem rápida, coisa de 15 a, no máximo, 30 minutos, para introduzir o assunto da semana, o tópico. Então, ali eu vou elaborar um tema teórico, discutido com vocês, para na sexta-feira, no dia da aula, a gente fazer a aplicação teórica e prática aqui. Porque não adianta só falar em teoria, se a gente não mostrar nada na prática. É aquela história, a gente acredita vendo e não só escutando, né? Então, aí a gente vai fazer essa apresentação teórica, discutir sobre esses assuntos, as relações de como os sistemas se comportam e apresentar algo aqui em prática. Depois das 7 semanas, a gente não vai ter mais nada de teoria. Vai ser só prática, ou seja, a gente vai chegar com um equipamento ferrado aqui, vocês vão fazer análise. Eu simplesmente vou ser a mão de vocês aqui e dependendo do conteúdo, dependendo do que for, por exemplo, é uma coisa que durante a teoria não apareceu algo a ser explicado. Então, aí na prática eu vou demonstrar para vocês. Mas as 3 últimas semanas não tem mais nada teórico, é só prática. Chegar com o equipamento ferrado, vocês vão fazer a análise, vocês vão resolver o problema e eu vou só ser a mão de vocês aqui. Aí também, durante toda a semana, a cada vez que eu liberar uma aula auxiliar, isso vai ser através do YouTube, com acesso privado, através do e-mail Gmail que vocês me enviarem, eu vou fazer a liberação dessa aula em método privado, vocês vão ter acesso a ela, e disponibilizo o conteúdo em formato PDF também, que às vezes você quer imprimir, fazer um e-book ou algo do gênero, para estar estudando com mais tempo depois. Ficou alguma dúvida, galera, a respeito do treinamento? Como vai ser essa parte dessa didática? Não, professor, está tranquilo. Pode entender direitinho. Maravilha. Tranquilo. Show de bola. Então, assim, eu acredito que daqui 1 hora, mais ou menos, esse vídeo já vai estar disponível lá no YouTube. Vocês podem estar... caso ficou alguma dúvida, que nem o Carlos entrou aqui um pouquinho atrasado, né, Carlos? Aí dá para poder verificar certinho como é que vai funcionar esse treinamento. Sim, beleza. É que eu estou em horário de serviço, por isso que eu perguntei da aula salva, né? Mas sim. Já sanou a dúvida já. Obrigado. Show de bola. Beleza, galera? Então, um forte abraço a todos, um bom final de semana. Qualquer dúvida, é só me mandar um oi lá no WhatsApp. Beleza? Valeu, obrigado. Até mais, um abraço. Valeu, beleza.